Olha, o que eu mais escuto é o seguinte: ah, não, vendas a pessoa nasce sabendo vendas, é uma habilidade que a pessoa já tem. Meu amigo, esquece esse papo. Vou mostrar para você no nosso próximo bate-papo sobre como vendas é um método e eu vou te ajudar a construir ele. Bora lá. Primeiro, que vendas não é jeitinho, essa é a primeira coisa. Vendas não é algo que a pessoa nasce. Vendas é uma profissão, é como fisioterapia, como bombeiro, como um professor, é igual. Você nunca vai ver alguém pegar um recém-nascido e olhar e falar, nossa, que cara de engenheiro que ele tem. Você nunca vai ver isso. Por que vai pegar uma criança e falar, nossa, que cara de vendedor, ele tem jeito de vendedor? Gente, vendas é uma atividade que tem muita ciência por trás. E se tem ciência por trás, qual é a boa notícia disso? É que você pode aprender. Então ela tem uma metodologia, ela tem um passo 1, um passo 2, um passo 3, e se você dominar essas etapas, aí você vira de verdade um profissional, né? Porque aquilo que você não domina, você não consegue melhorar. Então você está como vendedor, mas você não é um vendedor. Então você é um vendedor quando você começa a dominar as suas atividades. Então o que eu quero tratar com vocês é que vendas ela é um método, né? E também dentro desse método existe algo que ajuda a destravar dinheiro que está parado aí do seu lado. E eu quero falar com você justamente sobre isso. E tem uma frase fantástica que define demais o que é o preparo, né? O que é entender do que se faz e qual o impacto disso, que é de um cara muito legal, chamado Dale Carnegie, muito famoso. E ele tem um livro que lá dentro tem uma passagem de um grande empresário e que ele fala assim, ó: sozinho o trabalho duro alcançará resultados notáveis, mas com um método e um sistema realizará milagres visíveis. Ninguém pode lucrar mais pela realização dessas verdades do que a pessoa que vive de vendas. Essa frase é incrível e ela define exatamente o que eu fiz na minha própria carreira, né? Eu trabalho com vendas, estou com meus 40 e poucos anos aí, né? Eu trabalho com mais de 20 anos com vendas e eu pude perceber essa grande evolução. Saí de um trabalho mediano, como eu tive lá no início, durante muitos anos, né? Medíocre para baixo, com dificuldade de bater meta, de pagar as próprias contas com venda, e depois a gente fez uma bela jornada em todos os processos e etapas de venda até virar hoje empresário. Então essa frase realmente se aplicou à minha vida, se aplica à vida de grandes vendedores, né, que tiveram grandes evoluções entendendo que vendas é um método, né? Entender de método, ninguém pode se beneficiar mais disso do que um profissional de vendas. E quando a gente fala então de vendas, eu falo que tem 3 maneiras, não tem muita complexidade não. Dá muito trabalho, mas não é muito difícil a gente entender o que dá dinheiro com vendas. Existem 3 tipos, né? Eu gosto sempre de usar a analogia da mangueira, né? Então, quando você tem uma mangueira lá no quintal da sua casa, e aí você pega a mangueira no meio e faz aquele nó. Sabe quando você dobra ela? Né? O que acontece lá na ponta da mangueira? Ela sai menos água. Como que você faz sair mais água? Então, entenda que lá na ponta da mangueira, a água são as nossas vendas. No final das contas, nossas vendas é lá o final do funil. Como que eu aumento as vendas? Como que eu aumento a saída de água? Eu vou lá, eu posso aumentar a pressão da água, ou eu posso tirar o nó. Qual o problema de você aumentar a pressão, que é o que muita gente de vendas faz? O que é aumentar a pressão? É trabalhar mais, com mais força. É importante você trabalhar bastante, mas se não trabalhar de forma inteligente, as vendas elas têm um teto. Então força, abraço, entusiasmo, ela tem um limite. Então acima daquilo, a gente tem que ser estratégico, tem que pensar onde que está vazando o dinheiro, onde que está perdendo a oportunidade. Você pode aumentar a venda tirando os nós da mangueira, você pode aumentar a pressão, ou a melhor maneira de todas, que é tirar o nó, os atritos, né, que fazem a gente vender menos, e também aumentar a pressão. Como é que a gente faz isso de forma prática? Quando a gente entende que vendas é um método, é um passo a passo, isso fica mais fácil. Então, quando você entende que vendas é como se fosse um trabalho de funil, exatamente. Lá em cima, antes de qualquer coisa, existe um planejamento. O que é o planejamento? Quais são os números que eu quero alcançar, que tipo de cliente eu quero conversar, né? Quais são os produtos que eu preciso vender. Então, isso é um planejamento do que você tem que fazer durante a semana, a quinzena ou o mês. Depois daquilo, você tem as oportunidades. Então, pode vir gente através de leads, né, de WhatsApp, de telefone, ou você vai prospectar, como a gente já gravou um bate-papo somente sobre isso. Depois tem abordagem, levantamento, apresentação, objeção, negociação e pós-venda para a gente vender mais para os mesmos clientes. Então, perceba que cada uma dessas etapas no final reverte com vendas. O que eu quero falar isso para você? Que ninguém controla vendas.
Tiago, mas que loucura que é essa? Ninguém controla vendas. O que a gente controla são as etapas. Então eu controlo a prospecção, quantas oportunidades eu tenho por dia, como eu abordo os meus clientes, as perguntas que eu faço. Perguntas talvez sejam as ferramentas mais poderosas de venda, porque os seus clientes compram pelos motivos dele, não pelos seus motivos. E como que a gente descobre o motivo dele? Quando a gente pergunta. E aí quando você sabe contornar a objeção e negociar, você fecha mais vendas. Então a gente não controla vendas, a gente controla as etapas da venda. E a minha pergunta aqui de provocação para você é: onde está o seu maior gargalo? Onde você mais pode melhorar? Então, quando você vai para o lado de perguntar, você melhora todas as etapas da venda. Por quê? Porque nada vende mais do que um profissional que se mostra genuinamente interessado pelo cliente. Perguntar. Quando você pergunta, você entende o que ele está na cabeça, o que ele já viu, se ele já viu em algum outro lugar. Talvez ele tenha um grande irritador, né? Como o professor Raul sempre fala. O que é o irritador? Ele passou por uma experiência ruim e agora ele está aqui com você. Então, às vezes você está tentando convencer ele, mas ele falou, já tive um outro vendedor, né? Que tentou me vender isso e eu me dei mal. Então, entender se ele já teve experiências ruins, se ele já comprou de outro lugar. Como que você entende isso? Como você se mostra genuinamente interessado? Quando você pergunta. O poder da pergunta é muito interessante, né? Tem uma pesquisa muito legal que uma professora lá dos Estados Unidos fez, que ela pegou um monte de geleia e uma rede de supermercados. Então essa rede, em alguns dias ela ia e deixava lá 6 sabores somente de geleia. Em outros dias ela tirava e colocava 24 sabores. Os dias que tinham 24 sabores, as vendas eram de 3%. Quando tinha somente 6 sabores, as vendas subiam para 30%, 10 vezes mais. Sabe por quê? Porque quando tem muita opção, ou quando o cliente está com muita informação na cabeça e ele fica confuso. E o cliente confuso, ele não compra. O cliente com dúvida, ele não compra. Então a nossa função quando a gente pergunta é esclarecer as ideias do que o cliente está imaginando e aí a gente ajuda ele a tomar boas decisões. E perguntas, inclusive, ajudam até na expansão da sua carteira. O que é a expansão de carteira? Vender mais para os mesmos clientes. Então, quando você faz um trabalho básico de expansão, que é o quê? Selecionar primeiro os seus principais clientes, aqueles que têm mais potenciais. Aí você seleciona eles, depois seleciona quais são os produtos ou linha que eles podem consumir que não consomem com você ainda. Então, essa é a primeira etapa para você criar uma expansão, vender mais para a mesma carteira. Quando você seleciona, você pode inclusive fazer uma primeira etapa de ligação para esses clientes e perguntar. Olha, seu Paulo, eu sei que você já compra com tal fornecedor, ou sei que você compra de tal produto ou de tal marca. Eu tenho esse produto, eu tenho uma marca, né, talvez melhor, enfim, você coloca os benefícios, mas eu queria entender primeiro o que mais chama atenção em você, ou como que a gente poderia sentar para negociar e você começar a comprar da gente. Fazer uma pergunta direta para ele. Poucos vendedores fazem isso. A gente cria uma lista, essa é a primeira etapa. Então, crio uma lista de clientes e depois eu trabalho, seleciono alguns dias do mês para entrar em contato com esses clientes e perguntar diretamente. Muitos deles vão falar, olha, se eu conseguisse um valor melhor, olha, se eu conseguisse entender um pouquinho mais, se você conseguisse me ajudar com algum treinamento aqui na minha empresa. Você, de alguma maneira, ele tem algum motivo que talvez ele trocaria de um outro fornecedor. Nada melhor para esclarecer e para você tirar dúvidas, entender os motivos do seu cliente do que perguntar. Perguntar transforma, perguntar liberta, perguntar é você gerar outras oportunidades, né? Então, quando você pergunta, você principalmente se mostra genuinamente interessado no seu cliente. E lembre-se, 68% dos profissionais com melhor desempenho colocam as necessidades do cliente em primeiro lugar. E os de baixo desempenho, somente 41%. Olha que interessante. Os vendedores que mais vendem colocam maior parte do seu tempo em entender as necessidades do seu cliente. E os que têm baixa performance, os que vendem pouco, colocam bem menos tempo. Entender do seu cliente e ofertar aquilo que vai ajudar ele de maneira genuína e demonstrando que você é um grande especialista, passando confiança para ele, é o principal pilar para que a gente aumente os nossos resultados e todo mundo saia ganhando. Você e também os seus clientes. Um grande abraço e até a próxima.